Olá, alunos da Escola Alizonte Motter. Estamos aqui para mais uma videoaula explicativa. Nessa videoaula explicativa, nós vamos estudar o PET 1 da semana 2. Então, nós vamos explicar os principais objetivos da ciência, né? Na semana passada nós estudamos a origem da filosofia, né? O método do conhecimento, né? As maneiras de conhecer. E estudamos o conhecimento filosófico, o conhecimento religioso, o científico e o senso comum. Hoje nós vamos dar continuidade nas questões, tá joia? Então vamos primeiramente para a questão número 1. A ciência deve basear-se naquilo que podemos ver, ouvir e tocar, e não em opiniões pessoais ou fantasias especulativas. Se a observação do mundo for conduzida de uma maneira curiosa, cuidadosa e isenta, então os fatos estabelecidos dessa maneira constituirão uma base segura e objetiva para a ciência. Então, assinale a opção correta. A ciência baseia-se em fatos abstratos, especulativos, observáveis ou sobrenaturais. Então, a ciência ela baseia-se em fatos observáveis. Primeiro, a ciência ela analisa o objeto, ela observa para daí tomar uma posição se aquilo realmente é bom ou ruim. Tipo, vamos analisar a vacina do Covid, né? As vacinas foram criadas, né? E elas já estão prontas? Elas estão prontas, mas a observação continua, né? Sobre os efeitos colaterais e os benefícios. A priori, observou-se que as vacinas têm um lado positivo. Elas causam mais efeito do que danos. Então, né, a partir de uma análise criteriosa, tem mais ou menos um ano que as vacinas começaram a ser produzidas, né? E elas estão aí no mercado. Quer dizer que elas estão prontas e acabou? Não, elas continuam em observação, né, por, por um longo prazo, até tomar-se uma decisão final. Então, né, a ciência ela se baseia em observação. Então, a opção é a C, observáveis. Então, a questão número 2. Um cientista trabalha com a hipótese de que a pressão atmosférica altera o ponto de ebulição da água. Propõe, então, um experimento que visa medir com precisão a temperatura de fervura da água em diferentes altitudes. Este experimento tem por objetivo avaliar a eficácia dos instrumentos de medição. B. Provar que a água ferve sempre a uma temperatura imaginada pelo cientista. C. Questionar a variação da pressão atmosférica. D. Testar a validade de sua hipótese de trabalho. E. Questionar o método científico. A questão correta é a D. Qual é a finalidade dele? A finalidade é testar a validade da sua hipótese de trabalho. Próxima questão. No início do século XXI, os membros de um grupo de investigadores se infiltraram em vários hospitais psiquiátricos, fazendo-se passar por doentes. Os funcionários dos hospitais pensavam que
os investigadores eram doentes como os outros, né? Uma equipe de investigadores foram passar uns dias em um hospital psiquiátrico, né? E os funcionários acreditaram que eles também, né, eram doentes, né? Estavam ali por estar doentes, não desconfiavam, né, da intenção dos investigadores. Os funcionários dos hospitais pensavam que os investigadores eram doentes como os outros. Apesar de se comportarem com normalidade, descobriram rapidamente que tudo quanto faziam era interpretado pelos médicos como um sinal do problema mental, escrito nos formulários de admissão. Por que razão os médicos não perceberam? A interrogação. A experiência interpretado. Não, desculpe. Por que razão os médicos não perceberam? A experiência revelou algo sobre o poder de um pressuposto dominante. Uma vez aceita uma hipótese, tudo pode ser interpretado para apoiar. Quando a ideia de que os pacientes falsos tinham perturbações mentais foi admitida como pressuposto dominante, o seu comportamento não importava. Fizessem o que fizessem, isso seria interpretado de modo a adaptar-se ao pressuposto. Tipo, uma vez aqueles investigadores inseridos naquele ambiente, eles foram aceitos como pessoas com transtornos mentais. E por mais que eles tentassem agir com normalidade, todos que estavam ali o interpretavam como pessoas com transtornos psiquiátricos. Aí então temos a questão. O pressuposto dominante implicou a aceitação da hipótese de modo a. Cego, porque os investigadores se comportavam normalmente. B. Experimental, por ter sido verificada por experimentos e análise dos fatos. C. Parcial, porque os pacientes verdadeiros não foram reconhecidos como falsos. D. Prévio, não sendo passível, portanto, de verificação. E. Correto, pois de perto nenhuma pessoa é normal. A opção correta é a A. Cego, porque os investigadores se comportavam normalmente. Então, né, espero que vocês tenham entendido, né? E qualquer dúvida pode me chamar que ajudarei vocês. Um abraço.